A verdade é que o Grêmio vem tratando muito mal seus jovens e isso pode ter um preço caríssimo que a gente vai pagar ali na frente, né? O futuro do Grêmio pode estar em risco graças a essa política desastrosa de categoria de base. Por um tempo chegou-se a dizer que o Grêmio lidava muito bem com esse núcleo, né? Com essa transição dos guris. A gente teve ali alguns times vencedores em 16, em 17, recheados de bons talentos, frutos da base. E ali chegou-se a dizer que o Grêmio lidava bem com essa questão. Eu não sei se de fato lidava e perdeu a mão, ou se era uma situação um pouco maquiada, um pouco, né, como é que se diz assim, a gente teve um pouco de sorte, né, de ter uma base de time montada pelas gestões anteriores, pelo próprio Rui Costa, né, tudo aquilo que a gente já falou em outros vídeos. O Grêmio tinha Jeromel, aí chegou o Kahneman, Maicon, o Grêmio tinha o Groy. O Groy é base, na verdade, mas enfim, já estava ali no clube há bastante tempo no profissional. O Grêmio tinha uma base sólida, interessante de jogadores contratados, né? Douglas mesmo foi muito importante em 16, o Barrios em 17. O Grêmio tinha nomes interessantes de contratações, né? Boas contratações. O Bolanhos teve sua importância. Enfim, a gente pode lembrar de vários nomes, Edilson, né? Várias contratações que deram certo. Mas a outra metade do time era uma categoria de base numa safra talvez histórica. Numa safra que, se a gente for olhar agora em perspectiva, tinha o Luan em boa fase, tinha o Wallace, Pedro Rocha, a gente depois surgiu ali o Cebolinha, né? Depois ainda o PP. A gente veio de uma sequência, né? De uma safra muito interessante. Então as coisas se misturaram, né? Mesclaram ali juntou experiência com categoria de base talentosa e a coisa aconteceu. Só que de uns tempos pra cá, o TT já saiu do Grêmio sem estrear pelo Grêmio. Ou seja, a Europa tá vendo o cara e o Grêmio não. E saiu falando, né, que o Renato não deu chance, que ele achou que teria. Aí um mês depois ele estava jogando a Champions League, enfrentando o Real Madrid, mas para pegar o Lajadense a gente avaliou que ele não servia, né? Então é um pouco estranho. Aí depois o Diego Rosa, né, o guri que foi um dos destaques da seleção brasileira campeã do mundo, sub-17, também se disse frustrado por não receber chances, não, né? Ele foi, como é que se diz? Ele foi, não é rebaixado a palavra, mas ele foi devolvido ao grupo de transição. O Renato não colocou ele na lista ali dos atletas profissionais, ele ficou um pouco frustrado. Outro que estava nessa seleção campeã, né, que também voltou recentemente agora voltou para transição, é o tal do Pedro Lucas, né, que também é um guri, dizem, muito bom, mas que não estamos usando, não está nem no radar do momento pelo que a gente tem visto, né? Então é delicado. Agora o Juan, né, que é de outro empresário, para também não achar que é tudo, né, o empresário do Ferreira, do TT, o cara realmente não é fácil de lidar, mas o Juan é o outro empresário, não tem nada a ver, tá brigado com o Herman, no Twitter ele desabafou, disse que não foi valorizado o suficiente, ficou, e de fato, cara, ele ficou assim um bom tempo jogando no profissional com salário de categoria de base, né? A gente já falou sobre isso, mas se não me engano eram uns 15 mil que ele ganhava, uma coisa assim. O Guri era nosso melhor reserva, nossa reposição natural ao Jeromel, que já tem 36 anos, e ficou anos ganhando salário de categoria de base. Aí o Grêmio tenta renovar só para não perder ele, né? Quando já era muito tarde, por 70 mil de salário. Um Grêmio que paga 500 para Everton, um Grêmio que paga sei lá quanto para Paulo Miranda, 400 para Paulo Vitor e para não sei que, sabe? E daí o Grêmio oferece 70 pro cara, ele se sente desprestigiado, não aceita, aí o Grêmio se vê obrigado a vender na primeira oportunidade que tem para não perder ele de graça lá na frente, né? Já que o contrato dele vai vencer e ele não quis renovar. Então olha como o Grêmio tá lidando com seus talentos, com a sua base, sabe? E tem uma coisa que é um círculo virtuoso, né, que o Grêmio talvez estivesse construindo e agora me parece ter desmoronado de vez,
que é uma coisa que o Santos sempre teve. Qual é o círculo virtuoso? É aquela velha frase, né? Os pãezinhos Seven Boys vendem mais porque são mais quentinhos ou são mais quentinhos porque vendem mais? Né? É o paradigma que tu não sabe onde começa o que, né? Que coisa leva a outra, porque as duas se retroalimentam, né? Então, o Santos, o que acontecia com ele? E acontece até hoje, eu acho, na verdade. O Santos sempre teve a fama de ser um clube que usa muito a categoria de base, que dá muita chance para gurizada mais nova, né? E o Santos ainda tem o Pelé na história, o Neymar, o Santos ainda, né, tem esses temperos extras aí. Mas de fato não é sorte, não é balela, não é papo furado, é meio que uma metodologia do clube. O Santos aproveita muito a categoria de base, muito. E o São Paulo, né, agora talvez eles de uns anos pra cá eu vi que eles estavam tentando mudar um pouco essa pecha, mas o São Paulo tinha a fama de ser o contrário. São Paulo sempre era um time meio de figurão, muitas contratações e fazia até bons times assim, mas com caras mais renomados e tal, e muitas vezes a base ficava em segundo plano. Qual é o círculo virtuoso que se dá aí? Será que um Neymar é só sorte, né? Será que esse outro guri agora, o Caio Jorge, né, eu acho, é sorte? Será que o Santos sempre está lançando umas figuras assim interessantes? É acaso? Ou será que tem um empresário com um talento na mão, um guri de 12, 10 anos de idade, e aí ele tem uma proposta do Santos e do São Paulo? Onde ele vai largar o guri? Onde ele vai largar o guri? No Santos. Né? Ele tem a fama de soltar a gurizada cedo, de dar chance para os guris. Volta e meia tem uns caras de 16, 17 anos jogando no profissional do Santos, né? E claro que nem todos dão certo, nem todos vão ser o Neymar ou nem perto disso. Mas, cara, quando não dá certo, se descobre ali com 19, 20, tentamos 1, 2 anos, pá, empresta, sabe, repassa, vende, dispensa, sei lá. Não tô dizendo que todos vão vingar, mas assim, eles dão a chance. Eles dão a chance. E o Grêmio, nesse período que ficou com essa pecha também de utilizar bem a base, de revelar bons talentos, certamente o Grêmio atraiu jovens para sua base, né? Certamente muito guri que chegou em Porto Alegre, né, com mala e cuia, né? Sei lá, o guri do Nordeste, do Sudeste, sei lá da onde. O guri chegou com pai, mãe, empresário, sei lá quem. E aí daqui a pouco o Grêmio e Inter tinham portas abertas para ele, ele foi pro Grêmio. Imagina, o Inter rebaixado, o Grêmio sendo campeão, o Grêmio usando Luan, Wallace, não sei o que, babapá. Agora, cara, eu já acho que o Grêmio tá fechando essa porta. O Grêmio tá... Qual é a fama do Grêmio no momento, cara? O Grêmio tá perdendo o guri que sai frustrado por não ter tido chances. O Grêmio tá lançando um Ferreira que, né, questões do empresário e do próprio Ferreira à parte, né, que eu já falei em outro vídeo, mas que tem a parte do Grêmio também nessa história. O Grêmio tá lançando um Ferreira com quase 23 anos de idade, cara. 23 anos de idade. Sabe? É muito bizarro. Se a gente for olhar em perspectiva também, o Grêmio teve erros que deram certo. Na minha opinião, quer ver um exemplo, cara? Porque a gente tá falando aqui dos erros, né? O Ferreira, sempre aqui turbulência, TT nem jogou, Diego Rosa nem jogou, agora o Juan a gente tá perdendo. A gente tá falando de erros, de problemas. Quer ver um cara que deu totalmente certo, nunca foi diagnosticado como um erro, mas eu acho que foi um erro? Everton Cebolinha. Cebolinha não, o Cebolinha, o erro foi ter contratado. Everton Cebolinha. Olha o ato falho, né? Eu tô tanto tempo falando do Cebolinha, mas eu tô falando agora do Cebolinha mesmo, do Everton quente, o Everton bom. Cara, o Everton em 2015, se ele fosse do Santos, em 2015 ele era titular do Grêmio. Em 2015 ele mostrou já futebol interessante. Mas é óbvio que eu entendo em 2015 dar tempo ao tempo. Em 2016 se abriu um debate já se o Cebola não deveria ser titular do Grêmio. Se abriu um debate. Porque ele entrava e entrava muito bem. Ele entrava muito bem. Ele mostrava que era de outra turma e que estava em outra prateleira em relação a muita gente.
Aí até falavam, mas o Pedro Rocha faz uma função tática melhor, tinha vários debates, beleza, o Pedro Rocha estava bom, mas cara, o Cebolinha nos classificou nas quartas da Copa do Brasil, o Cebolinha fez gol na final da Copa do Brasil, o Cebolinha foi importantíssimo naquele 2016 já, protagonista no banco. Mas beleza, eu vou entender, realmente era a mesma posição do Pedro Rocha, não sei se daria para improvisar um deles em outro lado, beleza, vou dar vou dar o benefício da dúvida aí pro Renato, para todo mundo que deixou o Cebolinha no banco. Cara, aí em 2017 o Pedro Rocha sai do Grêmio, é vendido para a Rússia. O Grêmio traz o Fernandinho. Assim, cara, agora é fácil pensar que deu tudo certo, porque o Fernandinho fez até gol em final, né, em Lanús, né? O Fernandinho foi bem em alguns momentos chave ali, mas assim, a gente sabe o limite do Fernandinho, cara. Não era pro Cebolinha ter sido titular ali, eu vou dizer, era. Talvez a gente fosse campeão com mais facilidade. É porque daí alguém vai dizer, não, mas eu acho que eles acertaram, porque a gente foi campeão. Cara, tu pode ser campeão com o Pelé no banco de reservas. Tu pode ser campeão com o Pelé no banco de reservas. Se o teu time for melhor que o outro, tu vai ganhar. Isso não significa que ter colocado o Pelé no banco foi um acerto. Entendeu? É uma falácia. Então, na minha opinião, a gente foi campeão menos mal. E quando é campeão é óbvio que se questiona menos, se critica menos. Mas, cara, 2017 o Cebola ser reserva do Grêmio já é esse indício de o que está acontecendo hoje. Só que hoje a gente não está sendo campeão de nada. Daí é mais irritante, talvez, para esses guris olharem que eles não estão sendo nem aproveitados e o Grêmio está jogando com o Léo Pereira, sabe? O Grêmio está jogando com o Lucas Silva no meio de campo e o Pedro Lucas é devolvido para a base, sabe? Aí talvez seja até mais irritante. Mas esse mesmo Cebolinha, reserva do Grêmio até 2018, em 2019 foi o melhor jogador da seleção brasileira na Copa América. Seleção brasileira principal, né, de base. Foi o destaque da seleção brasileira na Copa América de 2019. Então assim, cara, né? Óbvio que talvez ali também tivesse muito dedo do Renato, mas eu acho que como eu dei o exemplo do Santos, a coisa às vezes pode ser top-down, a coisa às vezes pode ser um modus operandi do clube, né, uma metodologia do clube. Eu acho que a direção pode intervir, pode colocar meninos ali para treinarem já com os profissionais de alguma forma mais contínua, mais estruturada, né? Tipo, tem vários jogos chave assim que dava para testar, jogo de Sul-Americana, sabe, jogo contra o Vitória na volta. Enfim, não sei, mas eu acho que o Grêmio tá perdendo a mão e isso pode ser prejudicial para o nosso futuro. O CT novo tá bonito lá, da categoria de base, né? Isso realmente foi um passo importante que o Grêmio deu nesse quesito. Essa reestruturação ali dos alojamentos e tal, todo o centro ali da base. Mas se a política na prática do futebol do Grêmio continuar não valorizando e maltratando até os jovens, cara, vai ser 2 passinhos para trás. O CT é 1 para frente e o resto é 2 para trás, cara. E daqui a pouco, toda essa construção que o Grêmio fez vai por água abaixo. E daqui a pouco as safras não vão ser mais tão boas. Daqui a pouco tu vai penar para achar jogador razoavelmente bom. Vai sucatear a base. E aí, meu, time sul-americano é base, não adianta. Todos os títulos pode analisar. Pode ter contratação no meio também, eventualmente sempre tem. Mas sempre tem jogadores formados no clube decisivos para as conquistas. O Grêmio não pode abrir mão disso, o Grêmio tem que atentar a isso, porque eu acho que a forma como estão conduzindo hoje a situação, ela é bem preocupante. Era isso então, feito, falou, abraço.